Olá, estamos aqui novamente, bem-vindo, bem-vinda. Você já ouviu a frase, uma auditoria vale o que vale o auditor? Já ouviu? Não ouviu? Pois é, eu ouço muito. Bom, o que ela significa para nós, né, auditores? É o cuidado, né, com a nossa trajetória, com a nossa competência, tá bom? E é disso que exatamente vamos falar neste vídeo, tá? Eu vou fechar aqui com você a cláusula 7 da ISO 19011-2026. Vamos tratar então das questões de competência, né, dos requisitos dessa norma, que é sobre diretrizes para auditorias em sistemas de gestão, tá? Vamos lá. Por que isso é importante? Porque no final das contas, né, todo o rigor técnico da norma depende de uma única coisa, de pessoas competentes, preparadas e em constante atualização da sua competência para acompanhar a organização e todo o seu contexto, tá bom? Então, e aí não podemos esquecer que a tecnologia entra em cena porque esse é o contexto, é a realidade dos mercados, das organizações. Eu sou Josiane Lopes da Target Q. Se você quer o acesso a esse conteúdo completo, ele está disponível na plataforma de ensino à distância da Target Q e eu continuo aqui para encerrar essa jornada com você, tá bom? Vamos lá, vamos entender a cláusula 7. Então, quando falamos em competência do auditor, tá, a norma organiza esse tema em dois grandes blocos, vamos dizer assim. Tem as competências no âmbito de comportamento pessoal e aquelas sobre conhecimento e habilidades do indivíduo, né, do profissional auditor, ok? O comportamento pessoal, no requisito 722, ele é a base de tudo, tá? Então, tá falando da ética, da diplomacia, a observação e a versatilidade do auditor. De nada adianta o auditor saber tudo de norma, ser super experiente, se ele não tiver integridade, bom senso, sobretudo no trato, né, com as pessoas. E esse é o foco da diplomacia, tá? Para lidar com o outro, certo? A norma está reconhecendo que auditar é tocar o outro, é um relacionamento, certo? Então, e aí então a gente tem os conhecimentos e habilidades, que é lá no requisito 723. Então, forma ali, ele estrutura também 5 pilares, tá bom? Então, nesse ponto. Então, é o comportamento pessoal, os conhecimentos genéricos, né, sobre auditoria. Então, isso que a gente está fazendo aqui, as diretrizes, é um conhecimento genérico de auditoria, tá? Aí, as competências específicas por disciplina e setor que será auditado, as competências do líder da equipe, e, por fim, a capacidade de conduzir auditorias multidisciplinares. A gente também pode chamar de sistemas de gestão integrados, tá bom? Isso é comum. Esses 5 pilares são sustentados por uma base, tá? A avaliação de desenvolvimento contínuo do auditor, ou da equipe auditora, tá? Então, a competência, ela não nasce pronta. Ela se constrói e ela é contínua. E a norma, no requisito 724, ela diz que o auditor ele alcança a competência pela combinação de 4 elementos, tá? Então, é igual lá nas normas de gestão, que está falando de educação, experiência, treinamento de auditor e experiência de auditoria. Então, experiência, ou seja, a sua vida, né? Trabalhando em sistemas de gestão em áreas correlatas e a experiência objetiva de auditoria, tá bom? E isso começa sob supervisão de um auditor mais experiente. Então, não é só fazer o curso de auditoria, de formação de auditor, certo? Esse é o primeiro passo para você obter competência. E tem um detalhe, tá? Que também muita gente esquece.
para se tornar auditor líder da equipe, além, né, do requisito de tratar, né, das atividades do auditor líder e buscar essa competência como líder, aliás, a Target que tem a formação de auditor líder em sistema de gestão, esse ponto está lá no 725 da norma, o auditor líder ele precisa de uma competência adicional além da formação, que é a experiência de auditoria sob supervisão de um outro auditor líder, tá? Ou seja, esse auditor líder é que vai conduzi-lo, quase que mentorá-lo, né, à prática e vai desenvolver com ele todo o trabalho de planejar, representar a equipe, organizar o trabalho da equipe, orientar auditores em formação, resolver conflitos, conduzir a auditoria até as conclusões, tá? Então, o líder não se torna líder porque ele tem um cargo, ele se torna pela prática supervisionada além da sua formação em auditor líder de sistema de gestão. Seja você profissional de terceira parte ou não, profissional de primeira e segunda parte, aí auditor de primeira e segunda parte, tá bom? Bom, agora vem aqui uma pergunta importante que acho que todo o gestor de programa, ele acaba se fazendo, né? Como é que eu vou saber se o auditor é realmente competente? Porque ele fez uma última auditoria? A norma está respondendo isso bem detalhadamente, tá bom? Ela traz um caminho, aí eu sintetizo aqui em 3 passos, tá? Primeiro, lá no requisito 7.3, a norma define os critérios de avaliação. Então, ela dá uma régua, ela bota uma régua ali. Então, ela combina medidas quantitativas, por exemplo, como anos de experiência e números de auditorias realizadas, com medidas qualitativas, como comportamento, habilidades que foram demonstradas, né, ao longo de um período aí na realização de auditorias. O segundo ponto é que lá no requisito 7.4, selecionamos, né, os auditores, ou melhor, o gestor do programa de auditoria deve selecionar os métodos para essa avaliação, né, as ferramentas, tá? E a norma tem uma tabela, acho que é a tabela 2, que traz ali 6 métodos, tá bom? Então, ela fala de analisar os registros das auditorias, feedback dos auditados, como é que ele foi nas entrevistas, observações, testes e revisão pós-auditoria. E o segredo aqui é combinar esses métodos, tá? Nunca fazer uma coisa só, tá? Senão você não vai demonstrar o desenvolvimento e monitoramento de competências, tá bom? O terceiro ponto é que no requisito 7.5 deve-se conduzir a avaliação. Então, como faz isso? Coleta-se, né, as informações, aplica-se os critérios e os métodos, registre o resultado como informação documentada e comunica ao auditor, certo? Seu status, como é que ele está nessa trilha de desenvolvimento. Então, o que é importante? Que a avaliação sem registro não existe, vai ficar como opinião, certo? E registro sem comunicação não melhora ninguém, não dá condição de ninguém se autoavaliar, muito menos, né, suporta a melhoria de um programa de auditorias, tá bom? Então, é aqui o ponto mais interessante da cláusula 7, que a competência não é destino, ela é uma jornada e é contínua, tá? No requisito 7.6, né, a norma ela orienta que a competência ela deve ser mantida e melhorada por 4 caminhos minimamente, tá? Então ela vai falar do desenvolvimento profissional contínuo, de cursos, seminários, participação contínua em auditorias, né, formação, porque o auditor que não audita desaprende, certo? Da experiência adicional, tá, em novos contextos e disciplinas, ou seja, auditar mais de um critério em sistemas de gestão, auditor 9, auditor 14, e atualização quanto às normas e tecnologias. Então, nós estamos aqui fazendo um compilado aqui de uma atualização de uma norma, certo, das diretrizes para auditoria de sistemas de gestão. Mas isso não quer dizer que é simplesmente atualizar esse conteúdo, é atualizar a sua competência e também as tecnologias, tá bom?
E o mais importante, o resultado aí da avaliação, né, ele retroalimenta o programa de auditorias, lá no requisito 5.7, lembra? Falei com você disso. As lacunas, tá, que foram evidenciadas aí nessa avaliação, elas viram o quê? O plano de desenvolvimento de competência de auditores, certo? Então, vai gerar necessidade de treinamentos, reciclagens, mentorias e até ajustes na seleção da equipe para a gente poder calibrar o programa de auditorias, aquele que agrega valor à organização. Então, é um ciclo interminável essa questão de competência e monitoramento da competência dos auditores, tá? E é isso que garante a evolução da equipe ano após ano, certo? E a empresa deve se preocupar porque é isso que vai garantir uma auditoria que agregue valor para a organização. E claro, assim, não pode faltar, né, a grande novidade da versão 2026, que são as competências digitais, que entram oficialmente aí na lista de conhecimentos genéricos, tá? Tá lá no campo genéricos para o auditor. Então, as TICs, certo? Então, e aí a gente tem proteção de dados, uso de inteligência artificial aplicada à auditoria e por aí vai, tá? Então, isso significa que o auditor, né, em constante desenvolvimento, é um auditor moderno que precisa entender de ferramentas digitais, sim. Senão pode ser que ele falte competência para fazer determinada auditoria ou com determinado método, tá? Então, saber proteger evidências e até usar IA para analisar grandes volumes de dados faz parte. E o gestor do programa de auditoria precisa monitorar essas competências. E, por exemplo, ter aí um dashboard, né, um painel de indicadores, quantos auditores nós temos que são qualificados em tal norma, qual a média de competência da equipe, quantas reciclagens estão pendentes, números, né, que vai contar uma história, tá, para ele, que diz se a equipe está pronta para onde a organização precisará ir, então para o futuro, tá? Então vamos recapitular? A competência do auditor se constrói com a educação, com experiência e a prática supervisionada. Se avalia com critérios e métodos que podem ser combinados, ou melhor, que devem ser combinados, não devem ser isolados. E se mantém com o desenvolvimento contínuo. Então, sempre retroalimentando o programa de auditoria. E agora, na versão 2026, competência também é sobre tecnologia, proteção de dados e IA. No fim das contas, a credibilidade da auditoria depende de uma coisa única, que são pessoas preparadas, você, auditor, preparado, competente. E é isso que a cláusula 7 protege para a organização. Bem, eu fico por aqui. Eu espero que esse conteúdo, né, que essa nossa jornada tenha sido útil para você, que tenha agregado valor para você, para a sua organização, tá bom? Não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal para não perder novidades sobre normas de gestão. O nosso treinamento completo está disponível na plataforma de ensino à distância, né, o EAD da Target aqui. Até uma próxima oportunidade, boa sorte, sucesso para você, tá bom?